Ó prezados e amados ouvintes, dou-lhes a minha saudação em nome do nosso Deus, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, do nosso querido e estimado profeta Santo Irmão Aldo e de todos os demais santos e anjos que compõem a glória do nosso Deus. É para mim um momento muito importante porque estamos vivendo dias difíceis em nossas vidas, em que estamos distante de nossas reuniões. E eu quero aproveitar este momento, é um momento de reunião, é um momento de grande expectativa dos nossos irmãos na busca da palavra do nosso Deus. Separei aqui, conforme o boletim desta semana, uma mensagem e da forma como produzi essa mensagem, eu quero criar com o título de O Profeta que Temos. Isso é muito importante, porque muitas pessoas não sabem ainda do profeta que temos. Até acham que a conheceram, até acham que entenderam, até acham que tem aí algum conhecimento sobre ele, quando na verdade nós vemos muitas pessoas que não têm este conhecimento e ainda estão à mercê, esperando um momento, talvez, para que possam verdadeiramente conhecer. Irmãos, a palavra de Deus, ela é sempre a base fundamental da nossa Igreja Apostólica. Quando eu digo isso, é porque nós conhecemos um Santo Espírito Consolador, conhecemos um santo profeta, nosso querido e estimado irmão Aldo, onde o fundamento desses santos para nós, ele está claro, muito claro dentro das Sagradas Escrituras. É a razão que sempre gosto de iniciar com este versículo. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Ou seja, a própria palavra diz para nós que é preciso crer como está lá, como está registrada. E se nós crermos assim, fontes de sabedoria virão sobre nós. Eu, pastor Meira, no meu entendimento, procuro dizer que os nossos boletins, irmãos, eles são sim verdadeiras fontes que jorram constantemente, desde que as suas mensagens sejam fundamentadas nas originais palavras do nosso santo profeta irmão Aldo, quando esse esteve conosco, é óbvio, no teu corpo físico. No boletim desta semana, o boletim do dia 20/3 de 2021, é o de número 3.356, trata-se de um assunto da formação da família, onde o nosso primaz, ele nos ensinou a honrar o bom nome desta igreja e nos diz que precisamos ser consagrados, santificados e praticantes leais da nossa disciplina e doutrina. E que só assim seremos regidos pela boa moral e conduta de verdadeiros filhos e filhas de Deus, até que alcançamos a nossa vitória final, ele diz. E diz mais, é a missão da igreja doutrinar e moralizar seus adeptos. Isso está logo na primeira página do boletim desta semana, no início. É uma palavra do nosso Deus, é uma palavra desta igreja, dizendo para nós que nós, na formação da família, nós precisamos sim, para ter o bom nome que precisamos ter, sermos consagrados, sermos santificados e praticar as leais obras, da disciplina e da doutrina, e que só assim nós alcançaremos os céus até a vitória final. Só assim, ele está falando para nós aqui, a missão da igreja, ela é na verdade o quê? Ela é na verdade doutrinar e moralizar seus adeptos. É o que ali está registrado. Agora, irmãos, quando eu digo isso, eu vejo ao mesmo tempo com muita tristeza ainda alguém que de quando em quando surge entre nós, o que é mais triste ainda, que surge entre nós, que não creem na formação do nosso profeta, que não aceita a palavra do nosso profeta, que carrega com dúvida a palavra deste profeta de Deus. Eu
particularmente, observo que são pessoas que nunca creram, independente da sua posição pessoal ou até ministerial, tendo em vista que a palavra de Deus nos diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no céu. Então, não é uma surpresa para nós, é palavra de Deus. No livro sagrado de São João, lá no Apocalipse, ele trata essas pessoas com determinado repúdio pelo seu estado espiritual. Até porque ele chama de morno. Ele ainda diz mais, antes fosse quente ou antes fosse frio. É palavra de Deus, meu irmão. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Observaram isso? Eu quero te convidar agora, meu irmão, minha irmã, a voltar aproximadamente, eu estou dizendo aproximadamente, tá? 20 anos, num boletim de número 2258. Esse boletim, ele é do dia 17 de janeiro do ano de 2002 e quero deixar bem claro, bem enfatizado, são palavras do nosso santo irmão Aldo. Eu vou ler para os irmãos o que diz neste boletim. Fazem o que querem, vão aonde bem entende, não se interessam em obedecer e nem se interessam também em se pôr de acordo com a disciplina desta igreja. Entretanto, quando surgem os problemas, às vezes até grave, fazem o juízo errado e dizem: por que o irmão Aldo não me abençoou? Por que o irmão Aldo não me ajudou? Se esquecem que o salário do pecado é a morte, ou seja, isso é fruto do seu erro, isso é fruto do teu pecado. Irmãos, olhem que palavra, irmãos. Olhem que palavra. O irmão Aldo está dizendo para nós, isso é para mim, para o senhor, para a senhora, para você, jovem. Faz o que bem quer, o que bem entende, vai aonde quer, vai a qualquer lugar, não se preocupa com disciplina, não se preocupa com a igreja. E aí querem o quê? Querem bênção. Ah, por que o irmão Aldo não me ajudou? Ele é claro, ele é autêntico, é a palavra dele, eu dei o endereço, tá aí, Boletim Interno Oficial da Igreja Apostólica, número 2258, do dia 17 de janeiro de 2002. Fazem o que quer, faz o que bem entende, ele diz. Não se interessa, eles não interessam, quer dizer, não estou nem aí. Essa é a palavra correta, não estou nem aí, que obedecer coisa nenhuma. E ele diz, é por duas razões. Não se interessam em obedecer, não se interessam em se pôr de acordo com a igreja, com a disciplina. Aí ele diz, surgem os problemas, e às vezes até grave. Aí vem o juízo, né? Só que ele chama juízo errado. Porque o irmão Aldo não me ajudou. Aí ele completa com as palavras das Sagradas Escrituras. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Entenderam, meus irmãos? Entenderam? Eu espero ter deixado claro o ensinamento do profeta, que iniciou no boletim desta semana, melhor dizendo, do dia 20 agora, né? Do 3 de 2021, dizendo que a igreja tem a missão de moralizar, de ensinar seus adeptos. Mas só que iremos adquirir esses benefícios através do que o irmão Aldo fala? Da consagração e santificação. Que é o quê? A formação e a confirmação da nossa fé. Principalmente a nossa fé no nosso Santo Primaz, no nosso Santo Espírito Consolador, a querida avó. Eu tenho persistido na atribuição do meu ministério em mostrar à igreja as mais sábias palavras de ensino do Santo Irmão Aldo quando fisicamente estava conosco. E já profetizava assim, viu? E já profetizava assim, repito, a todo o nosso povo que lhe desse ouvido e atenção, é claro. E está claramente, está estampado, eu costumo usar essa palavra, está estampado, está visível aos olhos de quem quer ver e ouvir tudo que o irmão Aldo ensinou. De quem quer ver e ouvir tudo que o irmão Aldo ensinou. Mais uma vez, só para os senhores e senhoras terem ideia, mais uma vez eu quero te convidar a voltar desta vez em 18 anos atrás. Quando através do boletim agora de número 2308, do dia 2 de janeiro de 2003, ele disse, olhem o que o irmão Aldo vai dizer.
Olhem bem o que ele vai dizer há 18 anos atrás. A Santa Avó Rosa está precisando da colaboração de todo o nosso povo, pois a situação do mundo está muito difícil e ruim. O pecado aumentou muito, a maldade, as criaturas sem piedade e sem misericórdia, as doenças que estão se alastrando muito, o grande aumento de bactérias e vírus infecciosos que levam à morte. Enfim, a humanidade está sofrendo muito, com tantas misérias, infelicidades, que ceifam dezenas e até milhares de pessoas. Continua ele dizendo: não tenho a intenção de ameaçá-las ou de amedrontá-las, mas o meu interesse e o da Santa Avó Rosa é preveni-los e ajudá-los para que possam ser livres de todo o mal. Meus irmãos, são praticamente 18 anos, já indo para 19 anos, meus irmãos. O irmão Aldo já falava de uma situação difícil que o mundo estava, que já era ruim. O irmão Aldo já falava do pecado que tinha aumentado muito, da maldade, das criaturas sem piedade, sem misericórdia. As doenças, ele diz, está se alastrando muito. O grande aumento de bactérias e vírus infecciosos. Ele diz que ceifam dezenas e até milhares de pessoas. Ô meu irmão, se isso não for profetizar, diz para mim o que é. Diz para mim o que é. Ele via o mundo, às vezes alguém diz, mas depois de 18 anos que veio acontecer, o irmão Aldo não enxergava só o Brasil não, meu irmão. Ele não via só o Brasil não, ele via o mundo. Eu estou falando do mundo. E ele disse que o mundo está ruim. O mundo está muito difícil. Ele sabia que em determinado dia chegaria aqui até nós. E continua ele dizendo, não tenho a intenção de ameaçá-las ou de amedrontá-la, mas o meu interesse e o da Santa Avó é preveni-los e ajudá-los. O que é prevenir? É falar muito antes, é avisar antes. Isso é prevenir. É falar, se cuidem, obedeçam, pratiquem. É isso, para que vocês possam estarem livres do mal. Irmãos, as coisas não acontecem como nós achamos que deva ser, não. No meu, no teu, no nosso dia, não. Irmão Aldo trabalhava o dia do Senhor, o dia de Deus. E olha o que diz aqui em Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Tudo tem o seu tempo determinado. Observaram? Tudo tem o seu tempo determinado. Só na hora de Deus é que vai acontecer. Hebreus capítulo 3, verso 15. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o seu coração. Repito, se hoje ouvis a tua voz, não endureçais o seu coração. Segundo Coríntios capítulo 6, verso 2, eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia de salvação. Eu gosto muito dessa palavra, sabe por quê, irmãos? É inquestionável que tudo tem o seu tempo determinado. A palavra de Deus, ela nos diz, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de nascer, há tempo de morrer. Basta chegarmos a alguns anos de vida para entendermos tudo isso. Porém, eu vos digo que o próprio Deus, ele abre para nós um espaço onde ele nos diz que, embora sendo desta maneira, havendo tempo para tudo, mas que há um dia, que este dia é o extraordinário e ele se chama hoje. E por que ele disse se chama hoje? Hoje é dia de salvação. Amanhã poderá ser tarde, então precisa ser hoje. Eu tenho procurado mostrar à igreja, como já mencionei, procurado mostrar dentro da palavra do Santo Irmão Aldo, palavra que ele deixou. Realmente esta igreja está preparadíssima no sentido espiritual, com base e fundamento também material, no legado das palavras que ele nos deixou, que nos dá um respaldo dentro da palavra de Deus,
confirmando o seu grande poder profético. É o que eu disse há pouco. Se isso não é uma profecia, me diz o que é. 18 anos passado, esse profeta nos fala das bactérias. Este profeta nos fala dos vírus. Ele nos fala das dezenas e centenas de mortes. Isso não é profecia? Segundo Crônicas 7,14. Segundo Crônicas 7,14. Eu tenho trabalhado muito com este versículo, com este livro. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus erros e buscar a minha face dos céus, ouvirei sua oração, perdoarei seus pecados e sararei sua terra. Meus queridos irmãos, que palavra, meus irmãos. Eu vou repetir. E se esse meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus erros e buscar a minha face do céu, ouvirei sua oração, perdoarei seus pecados e sararei sua terra. Eu quero lhes perguntar uma coisa. Qual é a diferença desta palavra? Em 2 Crônicas 7,14, com a mensagem do Santo Irmão Aldo no boletim de número 2308 de 2003. A palavra, o recado de Deus é o mesmo. Eu ainda digo mais, cumpre-se as duas profecias. Uma das doenças e tribulações e outra, que o povo de Deus se constituiu na vida da Igreja Apostólica. Eu quero, portanto, meu irmão, trabalhar com 2 Crônicas 7,14 e também com o boletim 2308 de 2003. Em meus sermões, eu não costumo trabalhar com suposições, e sim com fato. E fato é que a palavra de Deus diz: e se o meu povo... Nos dias atuais, eu lhes pergunto, quem é o povo de Deus? Se não souber responder, eu te aconselho a rever a tua fé. Esse é o meu conselho, conselho do pastor Meira. Conselho do pastor Meira em cima de uma pergunta que o pastor Meira está fazendo. Pensem bem. Nos dias atuais, eu pergunto, quem é o povo de Deus? Se não souber responder, eu te aconselho, vá rever a tua fé. Vá rever o teu conceito com Deus. Por quê? Porque nós sabemos perfeitamente, meus irmãos, que nós somos o povo de Deus. Nós não podemos fugir disso. Isso é fato, isso é real. Nós temos hinos que diz: somos o povo de Deus, somos o povo de Deus. Nossa, quantos hinos nós temos no corinho, do coral, que nos confirma esta palavra de que somos o povo de Deus. Agora, chega a situação, aí eu vou fugir disso. Não, ele não está falando com o povo apostólico, ele está dizendo, esse o meu povo. Pastor, mas isso foi em uma situação lá no passado, quando foi escrito. Ah, tá. Uma Bíblia do passado. É só do passado. Ô meu irmão, ô minha irmã, as escrituras que foi escrita ontem, ela vale hoje e valerá para sempre. Palavra de Deus é palavra de Deus. Na continuação, o que mais é que ele diz ali em 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo fazer o quê? Se humilhar, orar, se arrepender, buscar a minha face. Eu quero te fazer uma pergunta. Você, o senhor, a senhora, tem feito isso? Tem se humilhado diante de Deus? Tem se humilhado diante de Deus? Tem parado para orar? Orar de verdade. Não é falar aquelas 3 palavrinhas com Deus, correndo porque eu não tenho tempo, eu acordei atrasado para ir para o trabalho. Ah, eu agora cheguei cansado do trabalho, deitei aqui, não vou nem levantar para orar. Tem buscado viver o arrependimento? Tem? Tem buscado a face de Deus? O que é humilhar?
Meus irmãos, minhas irmãs, as senhoras e os senhores se lembram de muitos anos passados, lá no início da igreja, até um bom tempo, uma pessoa chegava na igreja com uma saia ou com um vestido que não estava no comprimento, às vezes faltava os 2 dedos, que era bem pouquinho, né? 2 dedos, é uma medida bem pequena. Mas a pessoa, ela desmanchava a barra daquele vestido. Ela tirava a pintura do rosto. Ela muitas vezes, por ser a primeira vez, ela tirava os seus brincos, suas correntinhas do pescoço. Ela fazia isso para entrar na presença de Deus, na casa de Deus. Ela se humilhava. Ah, mas isso é uma humilhação. Era sim, concordo, era uma humilhação. Mas não era uma humilhação para o homem. Era uma humilhação para o reino dos céus e Deus é digno da nossa humilhação. Era uma humilhação. Por isso ele diz, e se o meu povo se humilhar, mudar, se transformar, vier à minha frente como precisa estar, orar. Muito pouca gente tem orado e eu posso afirmar isso com segurança. Orar, meu irmão, orar requer anseio. Orar requer fé, muita fé. Quando a situação ficou feia para Jesus, quando ele sabia, chegada a hora, está chegando, esta é a última noite, vai ser nesta noite a traição. Ele orava, ele orou. A palavra de Deus diz 1 hora sem parar, com o rosto prostrado no chão. Isso foi só a primeira hora. São Lucas, até por ser médico, registra. Transpirou sangue. E o único que disse isso foi São Lucas. E foi por quê? Porque ele era médico, ele sabia o que é o suor, o que é transpirar sangue. Se arrepender. Os senhores, você, a senhora, tem se arrependido no seu dia a dia dos seus erros cometidos? Porque cometemos erros. Ainda não somos perfeitos, buscamos a perfeição, mas erramos. Tem sido sincero com Deus? Ó Pai, ó Espírito Consolador, ó Irmão Alto. Talvez eu tenha sido hoje um tanto grosso, seja com a minha esposa, com o meu filho, com a minha filha, com a minha mãe, seja com o membro da igreja, seja com o ministério, na atribuição do meu próprio ministério. Irmão Aldo, me perdoa. Santa Avó, Jesus, Virgem Maria, me perdoa. É isso. É todos os dias da tua vida fazer uma análise do seu dia, da tua vida, de como foi, e requerer o perdão a Deus. Tens feito isso? Agora eu quero trabalhar com uma última coisa que ele disse ali. Buscar a sua face. Eu quero até repetir, ler novamente mais uma vez. Quero ler. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se arrepender dos seus erros e buscar a minha face. Oh, minha Santa Avó, buscar a minha face. Esse buscar a minha face, nos dias atuais, eu quero dizer para a igreja, e eu quero dizer com muita dor no meu coração, pode ter certeza, não estou aqui para fazer drama, ou para falar, ou pregar terror de ninguém não, mas estou aqui para cumprir a atribuição do ministério que recebi de Jesus, que recebi do profeta Santo Irmão Aldo e da Santa Avó, e eu preciso falar. Buscar a minha face. Eu quero falar um pouco com o Senhor, com a senhora, com você, jovem. Quando o Senhor precisa falar com alguém, independente se é um assunto importante ou se é um assunto comum, talvez até sem muita importância, mas o Senhor diz, eu quero falar com fulano ou com fulana. O que é que o Senhor normalmente faz, principalmente se a conversa for séria? Eu quero falar face a face.
Eu quero falar olhando no olho dele. Eu quero falar olhando no olho dela. Eu vou até a casa dessa pessoa. Quando ele diz, se buscar a minha face do céu, olha que coisa linda, eu as ouvirei do céu, te perdoarei teus pecados, ele disse, e sararei a sua terra. Mas como assim, pastor? Termina, explica logo isso que eu quero entender. Buscar a face de Deus, meu irmão, é ir na casa dele. E a casa dele, entre nós, é o tabernáculo dele que ele chamou de casa de oração. É o lugar onde há uma comunhão perfeita com os céus. Perfeita, eu disse, com os céus. E dentro desta comunhão perfeita, ele nos dá a bênção, ele nos dá a graça, ele ouve todas as nossas preces, ele ouve todas as nossas orações, e ele então, sondando ali o nosso coração, que fomos até ele, por quê? Porque se humilhamos, porque oramos, porque nos arrependemos, e então fomos buscá-las. Aí então, ele nos dá a tua graça, a tua bênção, e aí então ele diz, eu perdoarei teus pecados, eu sararei tua dor, eu curarei a terra, eu sararei a terra. Irmãos, irmãs, pensem nisso com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, e tenha certeza, o nosso querido Pai, o nosso Deus, esse Deus que diz para nós em 2 Crônicas 7,14, esse Deus que falou para nós através do boletim 2308 do ano de 2003, através do santo profeta Irmão Alto. Eu quero vos advertir, eu quero vos ensinar. Está chegando aí um momento difícil, está chegando aí bactérias, está chegando aí vírus, o mundo perdeu o amor, as pessoas não se amam mais, e o mundo está difícil, o mundo está ruim, as doenças, as tribulações, elas vão chegar, elas vão levar dezenas, centenas, milhares de pessoas. É o mesmo Deus. Ele tanto fala lá em 2 Crônicas 7,14, como ele fala nesse boletim de número 2308/2003. Aceitem, amem de todo o teu coração, de toda a tua alma, sejam fervorosos, creiam verdadeiramente na palavra do nosso santo irmão Aldo, creiam de toda a verdade, de todo o teu coração, e sejam grandemente abençoados. Façam uma análise no seu espírito, na tua alma, meus irmãos. É chegado o momento, o irmão Aldo falou disso há 18 anos atrás, ele falou disso há muitos e muitas vezes pelo boletim. Nós precisamos viver o que prometemos a Deus. Somos a escolha perfeita, é a palavra dele, Jesus. Não escolheste-vos a mim, eu vos escolhi, eu vos nomeei. E eu não nomeei para uma coisa qualquer, não. Eu te nomeei para dar fruto. Eu te nomeei para ser luz a brilhar, para ser luz do mundo, para brilhar, para mostrar ao mundo que você é diferente, que você tem luz, que você resplandece, porque tem os céus, porque recebeu o Espírito Consolador da promessa do Cristo, porque aceitou sua mãe, a Virgem Maria Santíssima, no teu coração. Pensem nisso, irmãos, tenham grande paz, vivam com Deus em todos os momentos de sua vida, e um grande abraço, que esta mensagem faça um proveito especialíssimo na tua alma, na tua casa, no teu viver. Sejam abençoados em nome de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Primaz. Amém. Pastor Meira Filho.